o Fernas e vamos a mais um vídeo aqui da nossa saga de Vampiro à Máscara, falando aqui do lore do VTM V5, né, da quinta edição. E vamos falar de uma coisa que ninguém fala, tá? Hoje acho que não tem como vocês acusarem o Fernas de não trazer algo diferente, não trazer algo para o canal depois desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo é a coisa mais secreta que eu já vi no mundo das trevas, digamos assim, no mundo do Vampiro à Máscara, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é mega secreto, tá bom? A gente vai falar do Incono, tá? O Incono, tá? É I-N, tá? Vamos primeiro, como é que se escreve Incono, tá certo? Começa por aí que ninguém sabe como escreve Incono. É I-N-C-O-N-N-U. Incono com dois N's ali no final, né? O que são esses caras, né? A gente está falando de seitas, né? Falamos da Camarilla, falamos dos anarquistas, falamos do Sabá, até falei da Segunda Inquisição ali como antagonista, né, e tal, não são vampiros e tal. Mas falando em seitas ainda, existe um Incono, tá? O Incono, esse aí supostamente é o logo do Incono, tá? Eu vi, achei isso no Google, coloquei aí no Google Imagens, não tenho certeza, se estiver errado, me perdoem. Mas é isso aí, tá? Vamos lá, vamos mostrar o quão raro eles. Pra vocês terem uma ideia, o Incono, na quinta edição, eles aparecem uma vez no livro Cults of the Blood God, que é um livro basicamente que apresenta o Hecata e algumas religiões de vampiros, né, de kindreds, que eu vou falar de religiões de vampiro ainda no canal. Então tem aí, ó, uma vez a palavra Incono, tá certo? Isso aqui fala essencialmente é uma história de um diário aqui de um vampiro, do Kaline, que ele fala sobre um momento que ele encontrou o Incono e coisa assim, um membro do Incono, tá certo? Existe uma menção aos Inconos quando no Lore Sheets, né? O Lore Sheets são aqueles extras que tem no final do livro com coisas a mais para serem mencionadas, né? Da segunda, e aí tem um Lore Sheet aqui falando de uma organização policial da Segunda Inquisição chamada de First Light, tá certo? Que eles estudam as organizações vampíricas e também caçam e matam os vampiros. E aí mencionam os Inconos aqui, tá certo? Também há uma menção, tá, aos Inconos, e é uma vez, na verdade esse livro tem duas vezes, tá? Tem aqui e também tem no Lore Sheet aqui, onde eles falam dos Bahari e também dos Inconos, tá certo? Também de novo nos Lore Sheets aqui também, tá certo? No Chicago by Night aqui no caso o livro. No Chicago Folio tem uma menção, que é do Khalid al-Rashid, na hora que está explicando o vampiro, fala que ele é uma pessoa que busca Inconos, tá? É o mesmo? Eu tô achando que é o mesmo. Aqui tá diferente o nome, Kaline e o outro Kalihid, mas aí Khalid e o outro Kaline. Aí pode ser problema de nome, né? Se bobear é o mesmo cara. Esse cara que busca, esse vampiro que busca os Inconos, né? E aí a gente vê no Children of the Blood uma menção a vampiros que buscam a Golconda, e aí menciona os Inconos, até porque tem uma parcela significativa aí dos Inconos que buscam a Golconda, tá certo? Então vamos lá, quem são esses Inconos, né? Eles são raros assim, praticamente não são mencionados, né? Você vê vários livros de Vampiro à Máscara, basicamente uma menção aqui, uma menção ali, tá? Para você ter uma ideia, as menções de verdade deles, os livros que você de fato pode absorver conhecimento, e eu não estou me referindo à quinta edição, tá? Porque na quinta edição eu acho que é só isso que é mencionado. Eu desconheço se tem algum outro lugar que menciona Incono, mas você encontra no livro A World of Darkness, o Lair of the Hidden, que é o principal, e o Rites of the Blood, né, os ritos do sangue, aí, página 97 e 99. O Lair of the Hidden é o local dos escondidos, digamos assim, a casa dos escondidos, né?
esconderijo dos escondidos, né, digamos assim. Ou seja, em apenas 3 livros, isso em diversas edições, ou seja, espalhado. Eles parecem que foram mencionados desde as primeiras edições, mas todo o lore deles foi sendo modificado para ser uma seita cada vez mais secreta, cada vez mais escondida, literalmente, né, e misteriosa, tá certo? Os Inconos, eles são, e aí eu estou puxando muito da própria wiki aqui, da White Wolf, tá? Que você encontra isso na internet mesmo, na hora que busca ali na wiki deles, ou wiki, possivelmente a wiki deles, né? E basicamente você vê, não tem muita coisa, tá? Também, tá? Mas essencialmente tem uma história deles aqui. Eu procurando no YouTube para procurar também mais conhecimento, inclusive nos canais gringos, achei um vídeo sobre os Incones no YouTube inteiro. Tá? Ou seja, é muito secreta a coisa, tá? E basicamente o que eu entendi dos Inconos, e estudando aí o que eu consegui estudar deles, eles são uma organização que foi fundada lá na antiga Roma, portanto antes da Camarilla, tá certo? Antes da máscara e toda aquela coisa. Alguns momentos onde aqueles vampiros bem matusaléns, da 4ª, 6ª geração, faziam as guerras entre eles ali. A história romana, né, da antiga Roma, é repleta de guerras entre os vampiros, né? Toreador, Ventru, Malkavian, Bruhá, né? Bruhá no lado de Cartago, né? E mesmo entre os romanos, né, os toreadores lutaram contra os Ventrus. Tem uma série de brigas ali, os malcavianos sempre no meio também, La Sombra, Tsimice, tudo ali misturado, se odiando, né? E essas brigas que eles tinham, né, em um certo grupo formou ali uma organização, tá, chamada Incono, tá certo? E esses Inconos, eles são essencialmente esses vampiros muito antigos, e que ele se mantém afastado de tudo que é moderno, tá? De tudo que é moderno no sentido da Camarilla, dos anarquistas, do mundo vampírico atual. Por que eles foram se isolando tanto, né? Por que eles se isolaram tanto? Se eles são tão poderosos, eles são matusaléns, etc. Por que eles se isolaram tanto? Qual que é a ideia disso, né? A ideia é exatamente o que aconteceu ao longo da história, né? Você tem um antediluviano morrendo na mão dos Tremeras, né? E aí transformando ali no clã Tremer, né? Você tem a caçada aos salubres, você tem né, a revolta anarquista, você tem uma série de coisas que e até mesmo o Diablerie também dos Capadócios, pelos Giovannis, aquela coisa toda, né? Tem uma série de problemas, né, na história dos vampiros, onde muitas vezes vampiros mais jovens, né, diablerismo mais velhos para subir de geração e tudo mais, né? E obviamente eles sendo os mais velhos, eles não querem isso, né? Eles abominam a diablerie, eles não querem esse tipo de coisa, né? Então, consequentemente, eles ficam mais secretos, que é para não serem encontrados e não sofrerem disso, tá? Ou seja, basicamente, dado que eles vêm antes da Camarilla, inclusive, eles não seguem muita regra, tá? A principal regra é a preservação do mundo Kindred, né? Eles são contra matar um outro Kindred, destruir um outro Kindred, né? A não ser que seja em defesa própria, né? Tipo, alguém está me atacando, eu vou lá e me defendo. Mas se não, eles não gostam disso, né? E aí tem algumas facções dentro dos Inconos, né? Aí, o detalhe do detalhe, né? Onde você tem, por exemplo, os Seekers, que são aqueles que procuram a Golconda, né? Então são vampiros focados naquele nirvana, naquela ideia da redenção, na ideia de ficar mais humano, né? Os purificadores, né? Que também, né, tem uma natureza ali estranha, né? Porque eles abraçam
a modernidade, na verdade, né? Eles fazem o contrário, eles são vampiros antigos que abraçam as ciências modernas e a magia, né? Então é bem esquisito isso, tá? Eu acho que eles são mais esquisitos do que os da Golconda, na minha opinião. Os Imaculados, tá? Que eles buscam aí é o contrário, na verdade, da Golconda. Eles buscam o caminho do enlightenment, né? Da luz, do esclarecimento, né? Que na verdade é um caminho de trevas, tá? Quando você pensa no mundo das trevas, né? E pensa na questão dos kindreds, tá? É um caminho de quem se afasta da humanidade. Então, é o contrário de quem busca a Golconda, tá certo? E os amaldiçoados eles são estranhos, eles não entendem que a fera, né, a besta que vive dentro deles, seja um ser das trevas. Na verdade, eles entendem que é um ser sobrenatural, é tipo uma aparição, um fantasma que está ali dentro deles, possuindo ele. Então eles tentam retirar a aparição de dentro deles, né? E a forma deles é torturar, destruir e tal, essa fera, essa besta. E então eles, no fundo, eles fazem muito do que eles passam fome de propósito, né? Eles ficam em jejum, eles ficam tentando controlar a besta e tentando expulsar ela, né? Que tem uma certa relação, o controle da sua besta tem uma boa relação com a Golconda, mas aí nesse caso não é necessariamente buscar a Golconda, tá certo? Então essa é a ideia, tá? E obviamente eles não gostam de diablerizar, então não tem como um vampiro jovem, por exemplo, se unir aos Inconos, né? Você nunca vai ter uma campanha de sangue fraco Incono, né? Ou de neófitos ou coisas do tipo sendo Inconos, né? Nem Ancilas, né? Para você ser um Incono, você precisa ser de quarta a sexta geração. Ah, mas se eu fiz diablerizar e cheguei lá? Você não é bem visto, tá? Eles não gostam de diablerizar e eles até iriam tentar te destruir se você chegasse ao descobrirem que você fez, que você diablerizou, né? E é bem fácil de descobrir quando você diableriza. Então eles querem realmente vampiros de gerações antigas, né? Para poder se unir a eles. Aí aqui na Wiki tem uma lista de alguns personagens conhecidos como Inconos, né? Mas basicamente fala que eles também aparecem um pouco no Constantinople by Night, coisas do tipo, né? Ou seja, é uma organização extremamente rara, extremamente secreta, algo para você que quer botar uma coisa, mesmo para aquele cara que manja de Vampiro à Máscara, que você quer colocar alguma coisinha ali na trama, para dar uma mexida, deixar uma coisa meio misteriosa. Você pode jogar isso que muita gente, mesmo quem manja Vampiro à Máscara, não vai saber o que é, né? Então, assim, é um tempero aí para suas campanhas, fiquem à vontade para usar, né? Tá aí para isso, né? Tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, se inscreve no canal. Tchau, tchau!